Boa tarde a todos. Meu nome é Márcia, sou do marketing da Red Belt Security. Sejam todos bem-vindos ao webinar Tecnologia de Emulação de Ameaças Cibernéticas. Antes de iniciarmos, vou passar alguns recados. Iremos disponibilizar esse conteúdo em nosso canal do YouTube. Peço a todos que durante a apresentação deixem o microfone no mute e ao final teremos um espaço para que vocês possam tirar as possíveis dúvidas. E em primeira mão, estamos com um e-book super bacana e totalmente gratuito sobre ambiente de emulação de ataques. Eu vou deixar o link para vocês aqui no chat, para que vocês possam conferir. Bom, agora eu vou passar a palavra para o Ariel, para que ele possa apresentar e iniciar o conteúdo. Boa tarde, Ariel. Boa tarde, pessoal. Primeiramente, agradecer a presença de todos nesse webinar. E, bora lá, vamos conhecer o ArtThreat, que é a tecnologia de emulação de ameaças cibernéticas. E o porquê ele ajuda a gente a testar a eficácia e a velocidade do nosso plano de segurança. Tá? Bom, primeiro eu vou me apresentar. Eu sou Ariel Tarabori, eu atuo no time de Red Team, da Red Belt Security, como analista de Threat Intelligence. Temos o Max também, que é o coordenador de pré-vendas aqui, para me auxiliar nessa apresentação, tá? Legal, Ariel. Obrigado aí pelo espaço. Bom, em relação à nossa agenda, vamos começar com o cenário atual de cibersegurança, tá? Vamos entender o que aconteceu desde 2020 até os dias de hoje, tá? Como a pandemia impactou o nosso cenário de cibersegurança e quais as possíveis ameaças que podem emergir e surgiram desde então. Em segundo lugar, a gente vai entender um pouco mais o que é o ArtThreat, como ele funciona e como ele pode nos ajudar a melhorar a segurança do nosso ambiente. Terceiro lugar, a gente vai realizar uma POC ao vivo, tá? Uma demonstração no ambiente controlado, de como a ferramenta funciona. E por fim, a gente tem as considerações finais, tá? Que é um momento para tirar dúvidas, questionamentos, etc. Bom, primeiro vamos falar do cenário de 2020, tá? Que foi o começo da pandemia, muita coisa mudou. Covid-19 teve impacto em diversos setores, como economia e principalmente cibersegurança, tá? Então aqui a gente consegue ver o top 12 países alvos de ataque, tá? Em 2020. Entre eles está o Brasil, não é novidade, Rússia, China, Japão, etc. E aqui na esquerda a gente consegue ver alguns alvos. Governo, tá? A gente consegue ver até dos dias de hoje, com um conflito entre Ucrânia e Rússia, tá? Então o governo é uma parte bem atacada, é um alvo central. Bancos, instituições financeiras, telecomunicações, energia. Telecomunicações e energia também estão sendo setores bastante atacados. Essa quebra na cadeia de fornecimento. Então, ransomwares, APTs, etc., eles focam bastante em quebrar essa cadeia de fornecimento, porque se parar as atividades é mais fácil de a empresa possivelmente pagar o resgate, tá? Agora, já falando um pouco do cenário de 2021, aqui a gente tem alguns gráficos separados por região e também um gráfico global, tá? Então, basicamente, a maior parte dos ataques em 2021 foi relacionada a botnets, tá? Sendo 31% global, 25% Américas, 30% EMEA e 43% APAC, tá? A gente consegue ver que o ransomware representa apenas 8% do cenário global, tá? Mas isso não significa que é uma quantidade pequena de ataques. A gente vai ver no próximo slide. Bom, uma pesquisa realizada pela SonicWall revelou que, no ano de 2021, ataques de ransomware ultrapassaram a marca de 630 milhões de ataques. Então, é um número considerável, tá? Significante. E pensar pela visão de que, se 1% dessas empresas atacadas pagassem um resgate, olha quantos milhões de dólares o mercado de cybercrime conseguiria arrecadar. Tá? E aqui a gente consegue ver um gráfico por país mais atacado, tá? A gente tem o top 10. Do 10º ao 5º, basicamente não tem tanta diferença, tá? Basicamente 7 milhões para 11. A diferença não é gritante. Porém, se comparar o Canadá com a Colômbia, o 5º e o 6º, a diferença já é gritante, já é mais que o dobro, tá? Colômbia com 11 milhões, Canadá com 24. O Brasil está no top 4, né? Também uma diferença considerável em relação ao Canadá, mais de 11 milhões. Aí seguido por Reino Unido, Alemanha, os três ficaram basicamente no mesmo patamar. Diferença pequena, quase irrisória. E por fim, o top 1, né? Os Estados Unidos.
que com certeza foi líder absoluto de ataques, alvos de ataques de ransomware em 2021, tá? E esses ataques, essa quantidade, esse número, também tem um motivo. Com a pandemia, diversos trabalhadores começaram a trabalhar no regime home office, empresas tiveram que mudar seus sistemas, posicionamentos, etc. E muitas das vezes elas não implementaram a segurança de uma forma correta, o que possibilitou ransomware, invadir a rede, criptografar arquivos, etc. E também pensando nesse cenário, cybercriminosos, grupos APTs começaram a disponibilizar um serviço chamado RAS, Ransomware as a Service, que é basicamente uma forma de comercializar o ransomware, tá? É basicamente o criminoso pega, escreve o código, escreve o artefato e disponibiliza ele em algum fórum ou site hacker. Um usuário comum, ele nem precisa ter mais tanto conhecimento, background técnico para criar um artefato. O usuário comum, ele pode pegar esse ransomware e tentar disseminar. Se ele conseguir disseminar com sucesso, ele receberia parte do resgate caso ele fosse pago. Então, isso também ajudou consideravelmente no aumento do número de ataques em 2021. E pensando nesse cenário, surgiu o ArtThreat. O ArtThreat basicamente permite às empresas realizar emulação de ameaças reais, através da utilização de artefatos maliciosos, como, por exemplo, malwares, trojans, ransomwares, entre outros artefatos, tá? E tudo isso acontece através de um ambiente real controlado. Por que real e controlado? A gente vai ver mais na frente, mas o ArtThreat tem um sistema de segurança, de isolamento, etc., justamente para o malware não conseguir se espalhar pela rede, tá? Fazer um movimento lateral. E isso possibilita a gente ter uma visão de como está a maturidade do ambiente empresarial. Caso um ransomware, malware, trojan, algum artefato malicioso conseguisse penetrar e infectar alguma máquina da nossa rede, tá? E ao final de cada emulação, é confeccionado um relatório, tá? Totalmente personalizado pela equipe da Red Dot Security, onde tem uma visão de inteligência de quais os impactos que aquele artefato conseguiu realizar no ambiente e principalmente quais seriam os próximos passos para que, caso em um cenário real isso acontecesse, não tivesse os mesmos impactos da emulação, tá? Bom, agora vamos para as etapas da emulação. A primeira etapa é basicamente a configuração e instalação do agente, tá? E aqui nessa etapa a gente instala o agente, faz algumas configurações de ambiente para ele rodar perfeitamente, tá? A segunda etapa seria a etapa do isolamento. Essa é uma das principais etapas de toda emulação, tá? É aqui que a gente vai garantir que o teste será realizado com total segurança, efetividade e sem nenhum problema, tá? Sem nenhum problema. Por quê? A gente vai testar se a máquina realmente está incomunicável com o mundo externo e interno. Então, o objetivo é, essa máquina não tem nenhuma comunicação internamente com o gateway, outro host da rede, e também não tem comunicação externa com nenhum outro site ou IP que seja fora da rede do cliente, tá? Aí, validando essas etapas, vendo que está tudo realmente ok, que não tem nenhum problema no isolamento, a gente passa para a etapa de emulação real do artefato. Aqui é a etapa que a gente escolhe qual host será atacado e usado na emulação, e qual é o artefato, quais são os artefatos que serão utilizados na emulação, tá? E por fim, após a emulação, a gente vai ter uma visão dos resultados. Esse artefato que a gente utilizou conseguiu comprometer o ambiente? Não, sim. Até que ponto ele conseguiu comprometer? Ele conseguiu comprometer uma parte, a partir disso a solução de EDR conseguiu identificar ele com base nos seus procedimentos, seus TTPs, com base em A? Conseguiu, não conseguiu? Sim, não. E com base nisso, a gente consegue realizar um relatório com uma visão de inteligência, tá? Que é justamente qual foi o artefato, para que tipo de ataque ele geralmente se utiliza, para que setores da indústria esse grupo APT costuma atacar, qual foi o impacto que ele conseguiu causar no ambiente, quais são as ferramentas, processos que ele utiliza. Porque geralmente os ransomwares da autoridade, os mais complexos e completos, eles utilizam técnicas chamadas de Living off the Land, que significa basicamente eles utilizam processos e softwares legítimos do sistema, tá? Para realizar ações maliciosas. Então isso dificulta bastante que as soluções de EDR e de antivírus detectem eles. Por fim, etapa final da emulação, né? Que é basicamente a restauração dos snapshots, que são feitos antes da emulação, e a limpeza da máquina, para garantir que ela está apta para uma nova emulação, que todos os rastros deixados pelo artefato sejam apagados completamente. Ok? E sabendo de tudo isso, agora vamos para uma emulação real,
Vamos para uma POC, uma demonstração na prática em um ambiente controlado, como essa ferramenta funciona. Agora o Max irá nos auxiliar nessa parte. Legal, obrigado aí pelo espaço, Ariel. Primeiramente, boa tarde, pessoal. Também obrigado aí pelo tempo de todos. Deixa eu ver aqui minha tela para compartilhar. Só um minuto. Eu acho que você precisa descompartilhar a sua, Ariel, para poder exibir a minha. Certo. Muita tela, deixa eu ver aqui qual que é a correta. Vocês conseguem ver aqui uma tela uma área de trabalho do Windows? Você consegue, Ariel? Sim, Max. Legal. Bacana. Essa é a máquina que eu preparei para demonstração. É um Windows 10. Máquina bem modesta, alguma coisa de algo com 8 GB de RAM, 4 CPU. E nessa máquina eu fiz a instalação do agente, que é esse cara que está aqui, é o ícone. O ícone do agente. Ele já está online. Então, uma vez que esse agente sobe, ele vai, claro, ter a conectividade com a outra ponta, que é um tenant na AWS referente ou responsável pela parte do atacante da rede da R-Threat, né? Então, ele está online e aí ele já consegue se conectar. Ao mesmo tempo que ele tem essa conectividade, ele também já pratica o isolamento. E a gente pode até fazer alguns testes. Então, por exemplo, se eu tentar pingar algum site, colocar aqui o wall, só para exemplificar, ele já não vai conseguir, porque o wall ele não está na whitelist desse agente. A única conectividade que essa máquina tem é com o atacante, como eu mencionei, na AWS. E mesmo se eu quiser, independente de ser ping ou qualquer outro teste, vamos supor, tentar acessar o site, ele obviamente não vai conseguir ter essa conexão, porque a máquina, como o Ariel mencionou, ela está completamente isolada. Com isso, eu consigo emular um ataque real, sem que esse ataque, caso comprometa essa máquina, ele se propague pela rede. Então, a gente consegue fazer a emulação com segurança. Tá? Então, isso era o que eu de início ia mostrar. E o outro detalhe, obrigatoriamente, para, claro, a gente querer ter algum resultado conclusivo, a máquina tem que estar com alguma solução de segurança implementada, antivírus, ODR. Uma vez que isso aconteça, a gente vai testar a eficácia dessa solução de segurança, né? Então, no meu caso, eu coloquei aqui o Defender da Microsoft. Ele já está até se conectando, se comunicando com a parte em nuvem, mas eu não fiz muitas configurações nele. Eu só liguei e fiz configurações básicas só para a gente testar se ele vai ser posto à prova, tá? Então, essa máquina já está com a gente, tem o isolamento. E antes até de partir para o dashboard, que é onde eu vou explicar como é que a gente seleciona o artefato, outro detalhe importante, né? Claro que antes de tentar comprometê-la, eu deixei aqui alguns arquivos, até no desktop para facilitar. Então, tem um arquivo de texto, né? Esse arquivo está completamente legível, assim como também qualquer imagem que eu abrir. Tá? Então, só para vocês verem que antes do ataque, está tudo funcionando com relação à integridade dos arquivos. Bom, agora eu vou tirar novamente o compartilhamento e vou para o dashboard, que eu vou explicar como é que a gente faz para emular esse ataque. Imagino que vocês estão ainda visualizando a minha tela, só que agora é o dashboard da ferramenta, da solução. Esse ponto que está piscando é justamente a máquina, que como eu mencionei, tem ali o agente instalado. Então, essa máquina, através do agente, ela consegue ter conectividade com o dashboard, ou seja,
com a parte onde eu tenho o back-end dessa solução. Eu vou agora aqui fazer a configuração da emulação, né? Então eu venho aqui, por exemplo, em Incursion, coloco para ele executar agora. Tem algumas categorias aqui de artefatos, mas basicamente o que a gente tem de conhecido são os artefatos que já existe vacina disponível através da solução de segurança, e o Challenger, ele se refere a artefatos similares ao known, só que a diferença é que a R-Threat ela fez uma pequena modificação no artefato. Através dessa modificação, o hash desse arquivo, dessa ameaça, ou desse malware, ele já se altera, e aí a vacina ela já não seria suficiente para você barrar através de uma solução de segurança. Eu vou seguir aqui com Challenger, vou escolher aleatoriamente esse Nokoyawa, né, que é o nome do ransomware. Descer aqui para a próxima etapa. Aqui é onde a gente escolhe quais as camadas ou quais os vetores que eu desejo testar. O primeiro, que é o network, ele vai só fazer o teste se através do caminho, ou seja, desde a nuvem da AWS até a máquina que tem o agente, é possível do artefato, da ameaça chegar. Se tiver no meio do caminho algum IPS, pode ser que ele barre. No caso aqui dessa demo, eu preparei um ambiente para não ter nenhum dessa entidade, dessa solução de rede atrapalhando, para a gente realmente ver, testar o EDR. E não, eu, claro, continuo com esse vetor selecionado. O EPP, ele se refere a testes com relação à presença da vacina, e o Real Execution, aí a execução será feita e o EDR vai responder satisfatoriamente ou não, de acordo com a capacidade ou a configuração que foi feito nela, tá? Sigo aqui, próxima etapa, eu seleciono qual que é a máquina que já está com a gente online, operacional. Aqui, só para me facilitar a vida, eu gosto de colocar um título sugestivo. Deixa eu copiar e colar. Esse aqui, a gente está falando do nosso evento, aqui da Red Belt, com o nome desse artefato, a data, e o OBF justamente se refere à nomenclatura do que é o Challenger. Não é um artefato conhecido, tá? Coloco aqui em Next, e pronto, a gente já está a um passo de lançar o artefato. Só que eu vou fazer um pouco diferente aqui, tá? Como é muito rápido a emulação, né? Ali o progresso visual dela ali na máquina-alvo, eu vou deixar aqui no meu outro monitor essa tela, e aí eu vou compartilhar novamente o alvo, tá? Vocês vão ter que confiar em mim, apesar de não verem a tela. Deixa eu colocar de novo a tela aqui da máquina que vai sofrer o ataque. E deixa eu voltar aqui no meu outro monitor, onde está... Só um minuto. Aqui. Não. Pronto. Bom, eu vou clicar em Yes e haverá uma barra de progresso, uma janela flutuante, que vai aparecer no canto inferior da direita. Então, se vocês tiverem aí na tela de vocês alguma coisa bloqueando esse canto, é melhor tirar, porque vai ser tão rápido que vocês não vão conseguir enxergar, tá? Mas vai ser mais ou menos aqui nesse canto. Eu clico em Yes. Pronto, já deve acontecer o ataque. Ali o percentual foi bem rápido, porque dentro desse pacote tem apenas um artefato, que é o do ransomware. E a partir desse momento, já chegou na máquina-alvo através do agente esse arquivo, esse executável, essa ameaça. E mais ou menos uns 2 minutos a gente vai ter o veredito. Ou seja, ou a máquina vai se manifestar através dos efeitos que a gente já conhece do malware, que é encriptar, deixar um aviso para o resgate, ou então
haverá uma outra manifestação, que será a do EDR barrando esse malware, tá? Mas costuma levar aqui não mais do que 2 minutos. E aí a gente já vai ter esse resultado, tá? Só lembrando que os arquivos aqui a gente já testou a integridade da área de trabalho. Então a gente vai ver caso a máquina seja comprometida, né, o que vai acontecer com eles. Pronto, foi rápido, alguém se manifestou, num caso não foi o EDR, né? Me parece que foi aqui um executável, né, o executável que eu mandei. Deixa eu até botar ele de lado, se eu conseguir. Isso. E aqui à esquerda vocês já estão vendo uma alteração, né? Eu tinha um arquivo de texto, eu tinha também algumas figuras, só que esse cara aqui, que é o README, ele não apareceu, então ele surgiu agora. Deixa eu só dar mais um outro tempinho para ver se vai finalizar aqui. Pronto. Já finalizou, estou vendo aqui pelo dashboard. Então, se a gente vier aqui no desktop, primeiro que todos os arquivos já mudaram a extensão, ou seja, o que o ransomware faz? Ele entra no arquivo, ele encripta, altera a extensão já fechando, né? Então, esse cara aqui é novidade. Vamos abrir e ver o que tem. É justamente o aviso típico de um ransomware. Então, ele dá aqui o passo a passo do que você deve fazer, quem você deve contactar. E se a gente vier aqui por exemplo, vou pegar aqui o Premiere, né, que era um texto. Eu vou tentar abri-lo, vou forçar para ele abrir com o Notepad. Pronto, já era, a informação está completamente corrompida, está tudo encriptado, a gente não consegue visualizar mais nada, ou seja, o arquivo ele foi encriptado. Mesma coisa se a gente tentar abrir aqui deixa eu ver aqui do Paint, vamos tentar abrir pelo Paint aquela figura. A gente já nem consegue mais abrir, porque também está encriptada, tá? Então, esse acabou sendo o veredito. Essa máquina, com esse EDR, ela não foi capaz de barrar esse ransomware, e a gente pode ver os efeitos, né? Todos os arquivos foram encriptados, e foi isso que aconteceu através de um malware real. A gente não está fazendo nenhuma simulação, a gente realmente está emulando. É um malware que poderia ter atacado qualquer outra empresa, tá? Como é que a Red Belt trabalha? Nós, além de fazermos o deploy, a implantação dessa solução, logo depois a gente também, através do nosso serviço, faz essas emulações. No caso, a recorrência é de se combinar com o cliente. Pode ser uma vez por mês, pode ser alguns ransomwares conhecidos, podem ser ataques diferentes conhecidos, customizável, né? E além desse resultado, obviamente, nós também temos um relatório que a gente emite, não só para dizer a máquina foi comprometida ou não pelo EDR que você tem. A gente apresenta um relatório bem completo, com informações do artefato, do ataque, mitigações que a gente sugere de vocês fazerem e quais são os próximos passos. Deixa eu até compartilhar aqui um exemplo desse relatório, deve ser essa tela aqui. Então, um relatório, eu coloquei aqui um cliente fictício, um tal de Black Belt, e aí a gente tem informações como, por exemplo, que detalhes desse artefato, nesse caso, não o que eu emulei agora, o que eu emulei foi o Nokoyawa. Agora,
esse relatório exemplo, ele estava tratando do RansomX, que ficou conhecido no final do ano passado. Então, detalhes dele, né, quais são atividades maliciosas, descrição, a nota que a gente costuma colocar, qual que é a tela que aparece quando aquele malware ele é bem sucedido. Relatório executivo aqui, depois a gente tem uma coisa que normalmente quem é de cibersegurança utiliza muito, que é a matriz do Mitre. Então, para esse ataque específico, que para o relatório é o RansomX, a gente tem ali as táticas, que são essas colunas, e também temos as técnicas e subtécnicas, que são essas referentes ao RansomX, que estão em vermelho. Tá? Isso não é a matriz. Vou comentar aqui para vocês terem alguns exemplos. Tá? Então, por exemplo, a persistência, que é a tática, a gente teve jobs ou tasks agendadas, que é a técnica 1053, e por aí vai. Tá? Deixa eu tirar o zoom de novo. E aí, descendo um pouco mais, temos novamente descrições da amostra, comportamento, temos ações que vocês podem fazer, de repente, se quiser fazer um threat hunting, a gente já tem aqui o hash. Temos ER Rules também para ajudarem vocês nas investigações. E, por fim, aqui, mitigação, que já é indicação do próprio Mitre Attack, tá? Do framework. Então, a gente vai fazer um raio-x não só daquele ataque, o que aconteceu no ambiente de vocês, o que vocês podem fazer como próximos passos para se protegerem, mesmo de forma paliativa ou preventiva. Tá? Passo a bola de novo para você, Ariel. Beleza. Perfeito. Bom, sabendo tudo isso, acho que deve ter ficado alguma dúvida, alguma coisa do tipo. Acho que agora é a hora. Temos duas dúvidas aqui no chat, a princípio, do Josimar, perguntando, esse Windows Defender é o que já vem no Windows ou o pacote gerenciado da licença E5? E o usuário logado tem privilégio de administrador? O Hélio também perguntou aqui sobre restauração. Legal, vamos por parte. Com relação ao Defender, ele é uma versão um pouco diferente, né? Ele é um add-on que normalmente quando você sobe a VM você coloca como um plugin, mas sim você pode gerenciar ele ali com uma instância na nuvem, ele faz o sandbox na nuvem, tanto que, deixa eu voltar aqui na minha tela. Ixi, não posso mais, se alguém tirar essa tela de dúvida eu consigo mostrar. Deixa eu voltar lá na máquina-alvo. Cloud Delivery Protection, não sei se vocês conseguem ver, mas ele não é apenas local, você consegue utilizar a inteligência na nuvem também. Então, é um Defender que tem a parte de proteção na nuvem, tá? Essa é a primeira dúvida. A outra é com relação a usuário administrador. Para a emulação ocorrer, a gente tem que ter, desde o início ao fim, um administrador local. Não só, claro, para fazer o deploy, mas também depois os processos que a gente roda através do agente, eles antes precisam estar em whitelist. Então, a gente faz essa configuração e aí, com isso, a gente não evita com que o próprio agente ele seja impedido de trazer aquela ameaça. A gente tem que fazer ele trazer aquele malware. Uma vez que ele traz o malware, aí a gente já deixa para o EDR barrar ou não, tá? E a terceira seria qual mesmo? Terceira dúvida? Em questão de restaurar, como seria o processo de restauração da máquina? Tá. A gente costuma sugerir que vocês deixem um snapshot pronto, né? Lembrando que essa emulação, esse agente, não precisa colocar em produção, basta vocês fornecerem uma máquina Windows, pode ser Windows 10, 2016 para frente,
uma máquina genérica que esteja protegida por um EDR, então você pode fazer o que você quiser com essa máquina. Mesmo assim, para não ficar tendo que refazer a cada ataque que vai comprometê-la, é bom que vocês tenham um snapshot, tá? É melhor do que ter ponto de restauração. Para gerenciar isso, é melhor um snapshot, então a gente já acaba direcionando para vocês deixarem uma VM, ou então até mesmo, uma VM on-premise ou uma VM na nuvem, tá? Mais alguma dúvida? Perfeito. Bom, o Ercílio perguntou se os EDRs conseguiriam pegar o malware Zero Day. Assim, Zero Day, a vulnerabilidade que ele explora ou ele ser Zero Day? Vamos colocar um cenário que é os dois, tá? Que ele explora uma vulnerabilidade Zero Day e que ele também é Zero Day, não é conhecido por ninguém. É um novo malware ou ransomware, tá? Obviamente que pela hash as soluções não pegariam. Não é uma hash conhecida, não tem uma IOC conhecida. Porém, quando o malware é executado na máquina, ele tem que fazer algum processo, utilizar algum processo, alguma técnica para conseguir o objetivo dele. Seja encriptar a máquina, deslogar o usuário, seja qualquer ação maliciosa que ele tem que fazer. Ele tem que usar algum processo para isso. Seja via PowerShell, seja via, como eu falei, Living off the Land, algum serviço, processo válido do sistema, legítimo, ele tem que realizar essa execução. Então, os EDRs, eles possuem Machine Learning e IA implementados nele. Então, a partir do momento que ele identifica um processo, por mais que ele seja legítimo, um processo que não é habitual do usuário, e para uma ação que não faz tanto sentido para o perfil do usuário, ele deveria pelo menos barrar aquela execução. Mandar o malware para quarentena, o artefato para quarentena, porque por mais que não identificou que aquela hash é maliciosa, ou o processo é malicioso, aquela ação, aquele TTP, não faz sentido nesse contexto. Então, os EDRs têm essa inteligência atualmente, se bem configurados. Ariel, acho que vale a pena mostrar, essa pergunta foi boa do Zero Day, acho que vale a pena mostrar aqui, vou novamente compartilhar a tela, que tem uma categoria que é justamente sobre isso, tá? Deixa eu novamente encontrar aqui nesse mosaico. Pronto. É a tela do R-Threat que você está vendo, né, Ariel? Isso, perfeito. Ok, então novamente não vou até o final, vou só seguir aqui com a segunda etapa dessa configuração. Temos aqui algumas categorias. Então, temos, como eu mencionei, a non, aquela que o artefato tem um hash cuja vacina ela já está disponível. O challenger ele é alterado, então a vacina já não conseguiria mais detectar. Aí sim você dependeria, se fosse escolher o vetor da execução, da inteligência do EDR com relação a comportamental e processos em memória, tá? E tem o Zero, que é a categoria de Zero Day. Nesse caso, a gente não tem nenhuma exibida com relação por conta da licença, né? Essa licença aqui, ela não dá direito a Zero Day, seria uma licença específica, mas esse Zero Day, ele seria um artefato que a própria R-Threat ela faria do zero, tá? Então, são poucos esses Zero Days ao longo do tempo. Com relação a licenciamento, eu não sei se é um por mês ou um por bimestre, mas são bem poucos. E aí precisa do licenciamento próprio. Uma vez isso contratado, ele já fica disponível aqui nessa categoria de Zero Day. E aí, uma vez que a gente seleciona, mandando para a máquina que tem o agente, ele vai, ou não, através do EDR, barrar esse Zero Day, tá? Não sei se ficou claro. Caso positivo, a gente pode seguir para a próxima questão. Perfeito. Vamos ver se tem mais alguma dúvida aqui. Certo. O Ercílio falou que ele agradeceu. Ele falou ok. Certo. Bom, passar para a Márcia agora a bola.
O Nelson está perguntando aqui a respeito da apresentação. Sim, ela ficará disponível no nosso canal do YouTube. Se mais alguém tiver mais alguma pergunta, quiser mandar aqui no chat ou no Q&A, também se quiser habilitar o microfone para perguntar, fique à vontade. Caso ocorra uma infecção, eu tô lendo aqui, já apareceu na tela, caso ocorra uma infecção, como barrar que ela se espalhe? Aí aquele isolamento que eu testei de início, né? Quem faz o próprio isolamento é o agente. Ele tem uma whitelist de IPs, então a gente de início só acaba permitindo o IP do tenant, do Rthreat, aquela parte ali na nuvem da AWS que ele tem, e também permitimos IPs públicos de soluções de EDR na nuvem que tem a ver com aquela que a máquina está sendo protegida, tá? Qualquer IP que não esteja nessa whitelist não permite conectividade com a máquina que tem o agente. Então, mesmo se ela for infectada, ela não consegue fazer nenhum movimento lateral. Mais alguma dúvida? Eu não estou acompanhando o chat, tá, pessoal? Se a rede for comprometida, o tempo de recuperação numa rede grande pode ser reduzido? Se a rede for comprometida, então a rede ela não vai ser comprometida, porque o isolamento não vai permitir que aquele malware ele se propague, né? Então a gente tem esse controle, a gente nem cogita essa possibilidade. A solução ela já tem isso como premissa, né? A gente, como está falando de malware real, nós não, né? A Rthreat, a solução, ela já preza por ter esse ambiente controlado, tá? Mais alguma pergunta, pessoal? Acredito que não temos mais nenhuma dúvida. Então, vou agradecer aqui a presença de todos, a participação de todos. Obrigada, Max, obrigada, Ariel, por todo o conteúdo. Lembrando novamente que essa apresentação, esse conteúdo ficará disponível em nosso canal no YouTube. O link para o e-book também está disponível aqui no chat, eu vou enviar aqui novamente para que vocês possam baixar esse e-book. Muito obrigado, pessoal. Tenham uma boa tarde. Até mais. Muito obrigado, pessoal. Agradeço a presença de todos. Boa tarde.